Que a paz de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, esteja em seu coração. Estamos aqui para mais um estudo sobre o monoteísmo bíblico. Nesse vídeo estudaremos sobre a dupla natureza de Jesus Cristo, a divina e a humana. Jesus Cristo não era duas pessoas, não possuía duas personalidades. Nele havia duas naturezas, a divina e a humana. Ele podia falar, agir e se apresentar de duas maneiras diferentes. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo, o Verbo encarnado, Deus manifestado na carne, o Senhor que se fez servo, Pai como Espírito e Filho segundo a carne. No livro de Filipenses está escrito: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Note bem as palavras, aniquilou-se a si mesmo. Outra versão diz, antes a si mesmo se esvaziou. Não significa que ele tinha perdido seu atributo divino, mas na sua natureza humana assumiu as limitações da humanidade pelo fato de se encontrar num corpo de carne igual a nós. E ao se encontrar num corpo semelhante a nós, foi assinalado pela fraqueza e fragilidade próprias da criatura. Para se entender melhor a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo, a divina e a humana, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, veremos o que a Bíblia nos ensina. Como humano, ele teve as experiências comuns à humanidade. Foi concebido, nasceu, encontramos sua genealogia. Seu corpo era composto de carne, sangue e ossos, possuía alma humana. Jesus crescia em sabedoria e estatura, chorou, sentia fome, sentia sede, sentia sono, sentia cansaço, sentiu tristeza, foi tentado, era pobre, foi esbofeteado, suportou indignidades, foi açoitado, foi cravado na cruz, morreu, foi transpassado no seu lado, foi sepultado e ressuscitou. Todas essas experiências que Jesus teve na sua natureza humana mostram verdadeiramente que em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. No livro aos Hebreus nós lemos: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Uma das grandes provas da natureza humana de Cristo se encontra no livro de Lucas, que diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Jesus estava sujeito às mesmas leis físicas do crescimento e desenvolvimento como nós estamos. Ele teve de aprender e adquirir conhecimento e sabedoria, sujeito às mesmas leis do desenvolvimento mental como nós também. No livro de Isaías nós vemos outro exemplo para melhor entendermos esse assunto. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isso significa que Jesus, como homem, quando ainda menino, teve de aprender. Vemos ainda que o próprio Jesus se autodeclarou que ele era um homem. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Em Atos, os apóstolos também o proclamavam como um homem. Varões de Israel, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia nos ensina quanto à natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos ensina que Jesus não só era homem, como também era e é Deus. Vejamos, como divino, ele manifestou sua autoridade, seu domínio e poder sobre a natureza, sobre as potestades do mal e sobre os problemas insolúveis da humanidade, sejam espirituais ou físicos. Ele era antes de Abraão, criou todas as coisas. Ele se declarou ser a vida, ele se declarou ser a luz, ele desapareceu diante de todos, multiplicou os pães, ofereceu a água da vida, os espíritos demoníacos se lhe sujeitavam, dominava o vento e o mar, andou sobre as águas, perdoou pecados,
curou os enfermos, ressuscitou mortos, ressuscitou a si mesmo dentre os mortos, revelava os pensamentos dos corações, venceu o mundo, venceu a Satanás, destruiu as obras de Satanás, deu poder aos discípulos, transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. Seu poder é sem limites, ele é tudo em todos, ele é o único poderoso Senhor, capaz de subjugar tudo, tudo subsiste por ele. Essas afirmações, encontradas em textos bíblicos, claramente nos mostram a natureza divina de Jesus Cristo. Ao repreender a força do vento e acalmar o mar ao andar sobre as águas, vimos seu domínio sobre a natureza, obras de suas próprias mãos, pois tudo foi criado por ele, conforme Paulo escreveu aos Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ao som de sua voz, ao dar sua ordem, enfermos eram curados, endemoniados eram libertos, mortos ressuscitavam, todas as formas de milagres, sinais, maravilhas e prodígios aconteciam. João sobre Jesus declarou: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. A grande chave para a compreensão. A chave para a compreensão é ter sempre em mente a seguinte pergunta: está Jesus agindo agora como homem ou está ele agindo como Deus? Está Jesus falando em determinado momento como um homem ou está ele falando como Deus? Porque ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Ele podia falar de dois diferentes ângulos. Aos Colossenses, Paulo escreveu: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estava todo o poder e, ao mesmo tempo, ele era um homem com limitações no que se refere à sua natureza humana. Portanto, ele podia falar como Deus forte e podia falar como um homem. Ele podia agir como Deus Todo-Poderoso e podia agir como um homem. Tomamos, por exemplo, quando ele andou sobre o mar, agiu como Deus. Quando ele andava na beira da praia, agia como homem. Quando cansado do caminho, assentou-se junto à fonte de Jacó. Ele sentia-se fadigado em sua condição humana. Mas o livro de Isaías diz que o Deus eterno, o Criador, não se cansa nem se fadiga. Jesus não se sentia cansado em sua condição divina, mas sentia-se exausto quanto à sua condição humana. Lembre-se disso. Sempre que você for ler a respeito de Jesus, faça a si mesmo sempre a pergunta: está ele agora representando a parte divina ou ele está representando agora a parte humana? Na sua condição humana, ele era o Filho. A condição de filho indica começo e também uma relação com o tempo e com o lugar. Somente depois de nascer, Jesus recebeu o título de filho. Vejamos o que o anjo Gabriel disse a Maria: pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Notemos que a conjugação desse verbo está para o futuro e não presente, indicando que ele só seria chamado filho quando nascesse. Portanto, a parte dele que seria chamado de filho era a natureza humana. O que foi gerado e se formou no ventre da mulher, o que nasceu é o filho. Bem, ficamos por aqui. Nos próximos estudos continuaremos falando sobre a dupla natureza de Jesus Cristo, a divina e a humana. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Monoteísta. É só clicar logo abaixo do vídeo onde está escrito em vermelho a palavra inscrever-se. Vosso servo, Pastor Amaury Borges.